Amém. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Parte das nossas dificuldades é porque nós não temos toda aquela certeza de que Jesus é o ômega, que Jesus é o fim, que Ele está lá no fim, que Ele, isso pode ser traduzido de outras maneiras, né? Que Ele tem a resposta, que Ele tem a solução. Ele é o alfa e o ômega, eu nunca estou sozinho, nem você está sozinho. Talvez você esteja lidando nessa noite com uma situação e você está tremendamente abatido, preocupado, com essa incerteza. O que vai ser? O que vai acontecer? Jesus é o ômega, aleluia. Jesus é o ômega. Jesus é o ômega. Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Ele tem a minha vida, a sua vida, as nossas vidas debaixo do seu controle. Nada que acontece poderá pegar o nosso Deus surpreendido, de surpresa. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Bendito seja o Teu nome, Pai. Dá paz para o coração do meu irmão. Dá serenidade para o meu irmão, Pai. Dá serenidade agora, Pai, no meio desta tempestade. Dá serenidade para ele agora, Pai, no meio desta crise, desta dificuldade. Dá esta convicção, esta tranquilidade, esta paz que ele precisa esperar confiantemente no Senhor, ó Pai. Abençoa cada pessoa nesse lugar, cada membro desta igreja, suas famílias. Entregamos nas Tuas mãos todas as coisas, toda a nossa vida. Pai, nós vamos abrir a Tua palavra e nela meditar agora. Que o Senhor venha nos abençoar, nos capacitar. Quantas vezes nós ficamos ensurdecidos na Tua casa durante a pregação pelas preocupações. Não conseguimos viver o hoje, não conseguimos dizer, bom, eu estou aqui. Não precisamos de um despertamento para atentarmos que nós estamos na presença de Deus, no templo, na casa de Deus. E abrir o coração para o Senhor, e abrir o nosso coração para o Teu Espírito, e abrir o nosso coração para a Tua palavra. Seja o Teu nome glorificado, seja o Teu nome exaltado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Tenha a Bíblia, pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no segundo livro de Crônicas, capítulo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14. E eu vou ler o capítulo todo, o capítulo 14, um pequeno capítulo com 15 versículos. Segundo Crônicas 14, versículo 1. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. O seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças,
e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. E Asa e seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram o acampamento onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E então voltaram para Jerusalém. Amém? Que Deus seja glorificado pela sua palavra. Você pode se assentar. Amém. Eu não sei, nesse momento da sua vida, porque isso que eu vou lhe perguntar depende do tempo, a resposta depende do tempo que você está vivendo. Se você é um jovem, se você é uma pessoa adulta, se você é uma pessoa madura, ou se você já é uma pessoa de idade, uma pessoa idosa. Então, o que eu quero lhe dizer, afirmar, é que há muitas maneiras de se definir a vida. Há muitas maneiras de se definir a vida. A Bíblia, por exemplo, diz que a vida é como um sopro, como uma neblina. Numa palavra que nós, mais popular no nosso meio, a vida é curta. Alguém definiu a vida, não sei quem foi, e cada um dá uma definição para essas proporções aqui do que eu vou falar. Alguém definiu que a vida é feita, alguém disse isso, de 1% só de inspiração. O outro já disse que é tanto de inspiração e tanto de transpiração. Mas eu peguei a opinião de alguém que diz: a vida é feita de 1% de inspiração, 90% de transpiração, mas é feita de 100% de atitude. É feita de, basicamente, a nossa vida é feita de atitudes. Gosto da ilustraçãozinha bem juvenil, pueril, que diz que uma tartaruga, de cabeça para baixo, pode transpirar à vontade, pode fazer esforço, pode se debater à vontade. Uma tartaruga de cabeça para baixo, mas ela não sairá do lugar. De cabeça para baixo, você já fazia isso com a sua tartaruga, quando você tinha tartaruga, lembra? Você botava ela lá de cabeça para baixo e ficava se distraindo, não é? Com ela lá, e ela se esforçava, mas a única coisa que ela conseguia é transpirar. Ela não conseguia resolver, ela não conseguia sair do lugar, não é? Então, o alvo da grande maioria das pessoas hoje é alcançar, por exemplo, bons resultados nos negócios, bons resultados na família, bons resultados nos estudos e também na vida emocional e na vida sentimental. Eu acrescentaria que o melhor e o maior alvo da vida é alcançar bons resultados no mundo espiritual. Mas, para isto, é preciso que a gente demonstre, vivencie, põe em prática uma atitude,
eu diria, positiva, afirmativa diante desses desafios. Na verdade, na vida, nada na vida acontece por acontecer. Alguém disse que se você deseja aquecer-se diante de uma lareira, numa noite fria, você precisa, antes de mais nada, colocar lenha na lareira para poder acendê-la. Você tem uma lareira, não adianta só ter uma lareira. Eu tenho uma lareira, essa noite está frio, não tem, eu vou me aquecer. Mas antes você vai ter que colocar a lenha lá. Vai ter que buscar a lenha, vai ter que colocar a lenha para poder, então, ter esse benefício. Vai depender de uma atitude. Mas é óbvio. Pois é. A gente fala assim, mas é óbvio isso. Mas há tantas outras coisas que são óbvias também, mas nós não estamos ali atentos. Nós queremos que ela aconteça por si só. A gente quer que certas coisas na nossa vida aconteçam por sorte, por influência não sei de quê. Pessoas sem uma atitude firme simplesmente navegam de acordo com a correnteza. Para onde a correnteza levar a sua vida, você vai. Se não tem uma atitude, se não se levanta e diz, não, a correnteza está me levando para longe do meu alvo, para longe do meu objetivo, para longe do meu propósito na minha vida. Não tem controle sobre o caminho. Outros dificultam tanto as decisões que acabam não decidindo nada. Você é uma pessoa que tem dificuldade de decidir? Decidir. Faz conta, e quanto mais conta faz, pior vai ficando. Mas se eu fizer assim, se não acontecer assim, se não acontecer, sei lá. E aí a gente vai adiando, procrastinando, vai deixando as coisas levarem, vamos caindo no curso da correnteza, que é sabido por nós mesmos que aquela correnteza não vai nos levar para onde nós estamos querendo ir. Porque a pressão está para outro lugar, a correnteza, a força está para outro lado. Oposto, muitas vezes, aos nossos sonhos, aos nossos desejos. Estabeleça um alvo e mire apenas nesse alvo. Não atire para o ar tentando atingir o alvo a ermo. Se eu tivesse uma metralhadora, eu dava milhões de... Não é assim que acontece aí na nossa cidade? O cara atira um monte, aí um pega, e nunca pega em quem deve pegar, ou a quem foi destinado aquele tiro, né? Sempre pega aí no inocente, não é? Enfim, então a gente faz assim na vida, vai atirando para tudo quanto é lado. Por quê? Porque a gente não tem um foco. E aí a nossa munição acaba e você fica desalentado, desanimado. Então é preciso fazer pontaria para não desperdiçar as energias. Então, além das muitas lições que este texto nos revela, eu penso que há 3 atitudes aqui que precisam ser examinadas, aprendidas, escutadas e colocadas na nossa vida, na nossa bagagem espiritual. E sempre me chama a atenção, versículo 2 ao versículo 6, quando a Bíblia diz assim, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Asa fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. E aqui tem uma coisa muito importante. Talvez, nem todos aqueles deveriam se preocupar e buscar saber e conhecer aquilo que o Senhor aprova. Às vezes nós perguntamos, na nossa falta de conhecimento, é comum você perguntar para o pastor, você perguntar para uma pessoa mais experiente na fé, mais conhecedora da Bíblia. Se bem que, às vezes, quando a gente quer uma coisa que o Senhor não aprova, a gente não pergunta nada. A gente vai sem parar para se perguntar, será que isso é uma coisa de Deus para mim? Será que Deus aprova isso na minha vida? Será que tem o carimbo, o aval? Eu estava pensando na igreja como um todo, hoje, estava pensando sobre isso, O evangelho que Jesus disse sempre foi uma coisa interior. Nós hoje parece que
pregamos um evangelho que Deus atua quase nada dentro de você, só atua fora de você, só atua na sua circunstância, só atua nos seus problemas, mas a fonte, a solução de tantos dos nossos problemas estão dentro de nós já, se você tem Cristo no coração, se você tem o Senhor no seu coração, se você conhece a Ele, se você confia nele. Então é uma questão de você fazer, é uma questão de você agir, é uma questão de você tomar iniciativas de fazer o que o Senhor aprova. E sempre que eu leio esse texto, me chama a atenção todos os verbos que estão aqui. E na minha Bíblia estão grifados, no meu tablet está grifado esses verbos, não é? Retirou os altares dos deuses estrangeiros. Asa retirou. Então tem coisas, querido, que você tem que retirar. É muito comum, eu não sei, aqui em Caxias, eu não sei aqui a experiência dos pastores, muito de perto com isso, mas eu, na minha vida, durante um período, as pessoas iam para a igreja e me ligavam: pô, pastor, o senhor pode ir lá em casa tirar umas coisas que estão lá? O senhor pode ir lá em casa retirar lá uma imagem que eu cultuava? O senhor pode ir lá em casa retirar, eu tenho lá uma roupa, assim, um trabalho, eu quero me desfazer disso tudo. Então era comum, né, a pessoa nova na fé, você ir lá. Mas pense comigo, né, alguém disse isso. Né, algumas igrejas têm essa prática, eu não estou condenando isso, não. Né, eu acho que cada um faz. Eu acho que quando você instituciona certas coisas, é que é problemático. Mas algumas igrejas fazem assim: não, você que fuma aí, você quer largar o cigarro, traz o maço de cigarro para cá. Então eu costumo dizer assim, que eu posso até tirar o cigarro do seu bolso, mas é só o Senhor que pode tirar a dependência do coração da pessoa. Eu não estou desacreditando desse ato de fé, que é significativo para mim. É significativo quando alguém entra e tira, e coloca, e joga. Entra na igreja, ouve a palavra de Deus e não quer mais fumar a maconha, e não quer mais usar a cocaína, e essa pessoa, num ato representativo do interior, no seu exterior, ela lança fora. Amém. Amém. Mas a gente acaba que não sabe quantas pessoas na prática só tiraram o cigarro do bolso, só tiraram do coração. E quando a gente fala nos tempos de hoje que os ídolos, os postes ídolos estão dentro de nós, né? Mas aí a gente fala assim: eu preciso que alguém venha me ajudar. Então é preciso também que nós possamos entender que nós temos que temos uma parcela muito importante nessa atitude para mudar a nossa vida, para mudar o nosso caminho, de nós rejeitarmos. A gente fala assim: eu não consigo, mas você nem tentou. O que você fez? Qual a decisão que você tomou? Eu não tenho. Pois é, o diabo vive tentando convencer você que você não tem capacidade de rejeitar. Você não tem condição de tomar uma atitude, mas isso é coisa do diabo. Hoje eu fui exortado por uma pessoa, já estou transgredindo a minha personal Stiller pregation, de não passar aqui na frente do púlpito. Mas eu tenho que botar o púlpito bem aqui, na ponta. Aí eu vou passar assim, né? Então, o diabo, ele tenta convencer você que você não pode rejeitar. Às vezes as nossas algemas são tão poderosas, as nossas algemas espirituais são tão grandes, que a gente acredita nisso. A gente não percebe que, não adianta, a gente não toma a iniciativa. A gente ouve a palavra errada, a gente ouve o conselho errado. Por isso que você tem que ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, e falar assim: não, vai, levanta, vai, atira, vai, levanta, vai, vende tudo que tem. Como seria bom para aquele jovem rico falar: beleza, agora você me segue. Mas Jesus sabia da concorrência, da duplicidade de servir a Deus e o dinheiro. Tá, beleza, vende tudo que você tem, então você me segue. E aí ele falhou no que talvez fosse mais simples. Eu estou cumprindo a lei. Aí a pergunta é: será que ele cumpria mesmo a lei? Será que ele fazia tudo que a lei mandava? Pensa nisso. Se ele realmente obedecesse a lei dizia que você devia amar as pessoas, né? Devia amar o próximo. Então vender tudo que tem para ele, se ele era um homem piedoso, não seria difícil para ele. Mas as coisas exercem muito poder na nossa vida. A riqueza é um Deus
que demanda atenção, tempo, dedicação, esforço, sacrifício, adoração. Então, Asa retirou. Depois, haviam altares idólatras que ele despedaçou. Há uma diferença. Ele despedaçou. Talvez o altar não pudesse ser retirado, como um poste ídolo pode ser retirado. Mas o que ele fez com aqueles altares dos deuses estrangeiros? Porque tudo é altar, né? Despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor. Então, muitas vezes nós queremos, não é? Nós queremos a nossa vida mudada, mas nos falta essa força de retirar, de rejeitar, de despedaçar, de não deixar sobrar pedaço, de derrubar. Há muitas coisas, queridos. Aí nós queremos que o outro derrube. Mas eu não posso. Por mais que eu lhe ame, por mais que o seu amigo que lhe evangeliza lhe ame, ele não pode chegar dentro de você e derrubar essas coisas. Ele pode falar para você o que eu estou falando para você, ele pode pregar a palavra de Deus para você, como eu estou pregando a palavra de Deus para você, que você tem que acreditar que você pode, ele pode, você pode retirar isso da sua vida, do seu coração. Você pode despedaçar, despedaçar é uma coisa que se torna irreconhecível, né? Uma coisa que está fragmentada em pedaços tem que ser montada de novo, para que se possa começar a reconhecer. Então, despedaçar esse ponto, derrubar e ordenar. Essas são palavras importantes. Asa não deixou que estas mudanças acontecessem apenas naturalmente. Você já percebeu quantas coisas a gente ora, quantos pedidos de oração, talvez estejam nessa cesta de oração. As pessoas pedindo que Deus destrua, que Deus faça, que Deus derrube, que Deus remova. Mas a pessoa mesmo não tem aquela decisão firmada no seu coração que ela não quer mais. E não serve de consolo, até alguns tentam se consolar, dizendo, mas eu estou tentando, eu estou querendo. Então é preciso mais, é preciso uma atitude concreta, é preciso um passo concreto. Repito, Asa não deixou que estas mudanças acontecessem naturalmente, ele as provocou. Ele provocou essas coisas através de atitudes concretas. Imagina a opinião das pessoas, imagina a opinião de uma multidão, de uma parte, dizendo o que é isso, o rei está maluco, ele andando, ele indo lá, chama alguém com ele, vai, vamos derrubar isso aqui, vamos acabar com isso aqui, vai lá. Será que alguém tentou impedir o rei? Será que o rei foi sozinho, o rei levou alguns dos seus soldados para cumprir uma vontade? Muitas vezes, irmãos, há certas coisas, por exemplo, há um texto que é pouco entendido, que diz assim, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu não sei quantos entendem isso, qual é o entendimento que você tem. Talvez você entenda, ou acha que você entende, ou tem um entendimento sobre, mas não significa que talvez esse seu entendimento seja pleno, seja verdadeiro, seja completo. Então, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que assim o fazem, conquistam, se apoderam desse reino. Então tem um aspecto aí de uma atitude, de uma disposição. Não, eu quero. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou indigno, eu sei que eu sou pecador, mas eu quero esse reino, eu quero esse Deus. Eu quero essa bênção, eu quero essa libertação, eu quero essa mudança da minha vida. Eu tenho que estar disposto. Você que já andou em outros caminhos, que já serviu o diabo, em qualquer que seja o contexto e manifestação desse serviço ao diabo, e você sabe que era o diabo, mesmo não conhecendo a Jesus, você sabe que o negócio era pesado, era o mal. Sempre você tem que ter uma atitude, sempre você tem que fazer alguma coisa, sempre você tem que fazer, você quer, faz isso, beija minha mão, me chama de não sei o quê. Vem, você quer que eu te ajude? Tá bom, você vai ser o meu cavalo. E a pessoa tem que
aceitar, tem que agir de maneira, tem que se comprometer. Então, às vezes, a gente quer essa bênção, mas a gente não quer compromisso. Não é com a igreja, eu não estou falando de igreja, não estou falando de compromisso com a igreja, estou falando com Deus. Eu acho que qualquer pessoa que está na igreja, é claro que tem aqueles que estão buscando, mas a maioria das pessoas que estão na igreja, hoje estava pensando aqui em vários irmãos dessa igreja, estão nessa igreja, a igreja tem 42 anos de vida, a nossa igreja, de fundação, 42 anos de vida. Tem gente que está nessa igreja há 52 anos, antes da igreja existir, já estava nessa igreja aqui. Então, até hoje aqui na igreja, hoje de manhã eu estava vendo alguns de vocês aqui, eu não ia usar uma palavra pesada para vocês, né? Os dinossauros da nova vida, o pessoal de muito tempo atrás, né? Mas gente que está aqui servindo a Deus, como é que pode? Não, mas tem muita gente que não quer nada, ela quer só... que está atrás de uma palavra que não te custe atitude nenhuma, que não te custe derrubar nada, perder nada, lançar nada fora. A gente quer um poder de Deus que atue nas coisas, e o poder de Deus, ele atua em você, na sua vida. A transformação é sua, porque o mundo vai que nem vai, que nem a Bíblia diz que vai. Não vai ter mudança nisso não, irmão. Duas coisas nós devemos fazer: pregar o Evangelho. Trata de pregar o Evangelho, irmão. Você está vendo o mundo como é que está? Trata de pregar o Evangelho. Trata de ter a tua vida salgando, a tua vida com azeite iluminando. Porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que o mundo precisa. Estava falando com o diácono Davi, hoje os irmãos saíram para evangelizar no nosso bairro, como fazem todo o último domingo. Saíram para evangelizar, aí eu converso com o diácono Davi está assim maravilhado, bênção demais. Falou até de uns irmãos aqui, dinossauros, que também vieram, né? Uns antigões, nem sei se vieram o culto. Foi no evangelismo, já fui tão abençoado, não precisa nem na igreja mais, tem essas cocitas, não é? Então ele estava dizendo como é que as pessoas estão receptivas. Pois é, o mundo está faminto. O mundo está desesperado, né? Está todo mundo preocupado aí com esse amarelo aí, do suicídio. Pastores se suicidando, um monte de pastores se suicidando. Irmão, imagina as pessoas. Imagina as pessoas. Talvez você não tenha ideia quantas pessoas estão na igreja, vêm a esta igreja que já tentaram se suicidar mais de uma vez, estão aí no meio da gente, nem nota, nem sabe, nem percebe. E não é pessoa doente, terminal, com 60 anos, não, é jovem, é moço, que estão buscando. E aí? E você? A coisa está feia, né, irmão? Oh, aleluia. Aí vamos para o debate teológico. Você gosta de zumbi? E o zumbi, todo mundo passando do seu lado, um monte de zumbi morto. E você discutindo a cor da batina do Papa João XVII, sei lá o que, das quantas. E as pessoas se perdendo. E a gente discutindo o mundo. Pai, a coisa está... E você não está brilhando, não está salgando, não está fazendo nada. Porque falta o quê? Falta essa disposição, essa atitude. Não. Eu assisti um vídeo, eu publiquei até na minha rede social, um vídeo que alguém fez em homenagem aos professores. E eu dediquei aos meus amigos professores na minha rede social. Um vídeo fantástico, muito bonito, muito bem produzido, em que os jovens são levados a um instituto qualquer, não sei bem, e o que vocês querem ser quando vocês crescerem. E tem várias portas, medicina, tal, e tem uma porta que é ser professor. E ninguém entra, nenhum garoto entra na porta dos professores. Entra no do médico, entra no do veterinário, entra no advogado, mas ninguém entra. E o filme é muito dinâmico, se tiver oportunidade, você pode até entrar lá na minha linha do tempo, sei lá onde é que você entra lá, e você assiste o vídeo lá. Vários irmãos aqui compartilharam esse vídeo. Um vídeo muito emocionante. Alguém mandou uma mensagem para mim: pô, chorei, uma professora aqui da nossa igreja, eu chorei vendo o vídeo. Um vídeo muito emocionante mesmo. Tem uma homenagem para uma professora lá,
que é a professora que é colocada sozinho. Mas eu fiquei vendo o vídeo, achei muito legal, muito tocante, muito ilustrativo, muito prático, muita verdade. Mas eu pensei sobre ministério. Pensei sobre ministério. Né? Se tivesse ali uma porta, pastor, né? Quantas crianças iam entrar lá? E se entrassem, iam entrar com que entendimento? Porque o entendimento que se tem sobre professores é que não vale nada, é maltratado, pior salário, é humilhado, não é respeitado, não é valorizado por ninguém. Então ninguém quer. Eu tive dois pensamentos. Será que as pessoas querem um ministério pastoral porque pastor é famoso, pastor tem carrão, pastor tem grana? Qual é a motivação? E muitos outros pensamentos. Mas preciso voltar para Asa. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. A tradução da versão Almeida também é muito legal. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Por que eu gostei ele fez o que era bom e reto? Porque a nossa purificação, a nossa libertação, ela acontece quando mantemos um equilíbrio entre estas duas virtudes: ser bom e ser reto. Na verdade, muitos são bons, mas não são retos. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa excelente, e não ser uma pessoa reta. Bondade e retidão não são imagens de uma mesma moeda. Posso te dar uma ilustração bíblica prática. O irmão do filho pródigo foi reto, mas não foi bom. Não, eu sempre te servi, sempre cumpri a regra, sempre fui submisso, mas esse meu irmão, safado, mulherengo, cachorro, leva o teu bem e tu ainda? Ele se revoltou contra a bondade do pai. Porque o pai também foi reto, não foi? Eu quero a minha parte da herança, tá bom, toma a sua parte da herança. Ele agiu de acordo com o que devia agir. Ele foi reto, mas ele também foi bom. Ele também foi misericordioso. Asa estava propondo uma mudança radical para aquele povo, na forma do povo servir a Deus. Eles não poderiam continuar vivendo uma coisa e fazendo outra. Hoje de manhã eu falei sobre isso, sobre mentir ao Espírito Santo, sobre não termos um compromisso com Deus, onde há espaço para outras coisas. A gente nem sabe, nem percebe as pessoas que estão mentindo para Deus, que Deus é onisciente, que Deus tudo vê, que tudo conhece. A gente faz coisas que parece que Deus não está nem aí, não está vendo. Parece que nós achamos que temos um quarto secreto. Mesmo o salmista dizendo, eu vou lá para o fundo do mar e tu está me vendo, eu pego um avião e vou para a lua, tu está me vendo, não tem para onde você fugir da presença de Deus, da onisciência de Deus. E Deus não faz isso para controlar, mesmo porque Deus permite, Deus deixa você seguir na sua maluquice. Mas Deus faz isso porque é um Deus que nos ama e que tem interesse na nossa vida e que está sempre pronto a nos buscar, a nos atrair a Ele em amor. Asa propôs isso, eles não poderiam continuar vivendo uma coisa, fazendo outra. Este ainda é o nosso grande conflito. Esse ainda é o conflito de muitas pessoas que estão na igreja. Podemos demonstrar uma bondade excelente, falando das verdades de Deus, ajudando os que necessitam de ajuda. Mas se não tomarmos atitudes concretas, tirando da nossa vida tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, não alcançaremos a purificação, não alcançaremos aquela libertação. Vamos estar lá presos. Não, eu quero, mas não consigo, eu quero, mas não tenho força, eu quero e já acho que nunca vai conseguir, nunca vou conseguir vencer. Então nós temos que abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para a verdade.
escrevendo à igreja em Corinto, Paulo declarou na segunda carta, capítulo 7, versículo 1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Purificação significa limpar, retirar, afastar tudo o que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Veja o que afirmou Paulo ainda à igreja de Corinto: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem como o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Está em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Eu sei, queridos irmãos, que falar de purificação, santificação, separação nos dias de hoje parece não ser um discurso mais atrativo. Mas é preciso ser uma pessoa de atitude para mudar o curso da nossa vida. É preciso ser uma pessoa que abraça o que precisa abraçar, abraça o que Deus coloca e rejeita aquilo que não é. E rejeita aquilo que não Deus de si interiormente, porque é isso que Deus faz. Deus quebra as cadeias. Deus quebra as cadeias. A gente conhece a palavra de Deus quando ela diz lá, que Jesus explicando, quando uma pessoa está endemoniada e ela é liberta, a casa fica vazia. E a casa vazia, a pessoa que recebe essa libertação, a casa precisa ser cheia de Deus, da presença de Deus. Porque senão, se a casa ficar vazia, que alívio, a pressão passou, isso passou, eu andava, e tudo isso agora, eu estou tão leve. Mas se essa casa não for cheia, o outro estado vai ficar pior que o primeiro, porque diz a Bíblia lá, sobre esse bastidor espiritual, que outros 7 demônios vão viver naquela pessoa. Então, é preciso ser uma pessoa de atitude. E você está aqui porque Deus espera que você tome uma atitude com relação à sua vida. Que você tome uma decisão. Chega de se justificar. Chega de se explicar por que você não consegue, por que você não pode, por que você não alcança. Chega de botar a culpa nos outros. Chega de botar a culpa na sua mulher. Chega de botar culpa no seu amigo que tem um mau testemunho, é crente, mas não é nada, de Araque. Diz que é crente lá no trabalho, mas faz pior daquele que não é crente. Chega de você usar essas coisas como desculpa. Chega de você usar como desculpa a igreja, o pastor, isso e aquilo. Eu gosto muito do evangelho, mas eu não gosto da igreja tal porque o pastor fala tudo errado. Eu gosto muito do evangelho, mas eu não gosto da igreja tal porque ela é muito luxuosa. Muito ostenta muito. Eu não gosto do Senhor, mas eu não gosto da igreja tal, porque a igreja tal é toda largada. Para com isso. Chega de usar desculpas farrapada. Chega, tome uma atitude. Asa fez o que importa para Deus fazer. Asa fez o que agrada ao Senhor. Asa fez aquilo que vai trazer a libertação dele, aquilo que vai trazer a libertação do seu povo, a mudança da sua vida. Eu queria tanto mudar, então mude. Eu queria tanto superar isso, supere. Ouça a palavra de Deus e tome as decisões que você tem que tomar. Eu gosto de olhar e acreditar e entender que o resultado na vida de Asa e de seu povo, com esta atitude, provocou um tempo de paz. Não, você não derruba o poste ídolo do tal, porque ele é o ídolo também de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. E se você fizer isso aqui, todo mundo vai te atacar. Não rompe com isso da sua vida, não. Não tira, não, porque se você tirar da sua vida, você também vai sofrer lá. Aí você lê a Bíblia, não foi isso que aconteceu? O que aconteceu é que todo mundo ficou com medo dele. Aquilo que Deus passou para os adversários dele foi outra coisa. Aquilo que Deus comunicou para as outras nações foi outra coisa. Não se mete com esse cara. Deixa esse povo em paz. Deixa essa gente em paz.
A consequência foi tempos de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Está entendendo? Não foi a atitude dele, foi o Senhor. A atitude dele foi que provocou isso do Senhor. O Senhor foi lá em todo mundo, fica na tua, hein, ô Zé Bonito. Te mete com aquele povinho lá. Então é preciso que a gente, se você fizer, se você derrubar o poste, se você, olha, vai te matar, vai fazer, vai não sei o que lá, todo mundo vai te atacar, você não vai ter mais paz. É o contrário. Ei, é o contrário. Creia na palavra de Deus. Você já pensou nessa possibilidade de viver um tempo sem guerra na sua vida? Talvez você esteja vivendo esse tempo, é guerra para tudo que é lado. Você não tem descanso. Não tem descanso. Um tempo sem os conflitos comuns do dia a dia, um tempo sem que as pessoas o acusem, o critiquem, o firam. Tome uma atitude concreta. Hoje, purifique-se. Tire todas essas coisas da sua vida. Decida que você não quer mais. Rompa no seu interior. Abra a sua boca. Se você vai a algum lugar e você tem que dizer, eu quero, eu aceito, eu me submeto, diga diante de Deus, eu não quero mais, eu não vou me submeter mais. É preciso que você abra a sua boca, é preciso que você rompa, é preciso que você derrube o poste, é preciso que você arranque. Amém? Segunda atitude de Asa foi se preparar enquanto havia paz no seu reino. Essa é outra questão, né, que talvez leve muito tempo para eu falar nessa noite. E eu não tenho muito tempo para falar nessa noite, porque estou pensando ver se eu termino na hora. É só um pensamento breve. Asa foi se preparar enquanto havia paz no seu reino. Fiquei pensando, o que a gente faz quando a gente está num tempo bom? O que você faz quando você está num tempo tranquilo? Não, vou desfrutar porque a vida é curta. Sim, está certo. Comecei com essa conceituação da vida, né? A vida é curta, o que é a vida para cada um? A vida é isso, a vida é aquilo. E esse entendimento sobre isso vai fazer que a gente tome certas decisões. A vida é curta. Né? E eu trouxe esse pensamento para nós, não para alguns aqui especificamente, né? Se a igreja acordasse para esta verdade, ela estaria construindo mais, ela estaria pregando mais, ela estaria evangelizando mais, ela estaria aproveitando, conquistando mais. Alguém nesse culto já citou que nós temos aqui liberdade, foi o pastor Awad no começo do culto, né? Para nós é muito normal, irmão, entrar aqui, pegar o táxi, o carro, o ônibus, a pé, a bicicleta, o Uber. Tudo. Que beleza, não é não? Temos liberdade. Você vai com aquela sua Bíblia cheia de pedrinhas de brilhantes, não é? Tem uma igreja de Nova Vida que, quando uma irmã vai lá, minha Kátia foi lá pregar e deram para ela uma Bíblia toda cravejada. O zoinho pecaram na hora, não é possível isso, né? Mas como é que é o nome? Bijuteria, lanche, tesoura, sei lá o que é aquilo. Caco de vidro, deve ser caco de vidro. A Bíblia é bonita. Aí você tem toda a liberdade, anda com a Bíblia, biblão de libertação. Ninguém pode te impedir, ninguém pode. Você tem liberdade. O que a gente está fazendo? O que você está fazendo, irmãozão, crentão? Aleluia! Gosta de falar em língua, gosta disso, gosta daquilo, gosta de reteté, gosta de não sei o que lá, gosta de chulé no pé, não sei o que você gosta. Mas só isso você está fazendo. Só isso você está fazendo. Vem para a igreja, só isso. O que a gente está fazendo com esse tempo de liberdade, de paz, no sentido de não sermos perseguidos, acuados, proibidos, presos, torturados? O que a gente está fazendo nesse tempo da nossa vida? Não, eu oro para que nunca esse tempo passe. Mas a Bíblia diz que esse tempo vai chegar para todo mundo.
A Bíblia diz que nós seremos perseguidos mesmo. Nós seremos odiados. Se você se informar um pouquinho sobre os projetos que andam no Congresso do Brasil, tem um monte para proibir a Bíblia, para a igreja não sei o que lá, para taxar a igreja, para fazer não sei o que com a igreja. Não é? E aí o que a gente faz? Tem muita gente especialista, sabe tudo, preocupado com isso. Mas será isso só que eu vou fazer? Vou contratar alguém, vamos eleger um deputado federal para ele ir lá ver essas leis. Isso não vai resolver nada. O foco não pode ser lá, o foco é aqui. O foco é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É bom, aleluia. Tá bom, vamos bater palma. Mas é só isso? Não é? As portas não prevalecerão contra a igreja. É só isso que você faz? É só isso que eu tenho que fazer, bater palmas para essa verdade maravilhosa? Não. Qual é a nossa atitude? Qual a atitude que nós temos tido? Bispo, você já notou que nós vivemos um tempo que há uma valorização, e eu não discordo não, viu, irmão? Bom que você entenda o seu pastor. Sobre, por exemplo, os nossos direitos. Está certo. Né? Quando se fala alguma coisa, você, espera aí, eu também tenho um direito. Verdade. Pense comigo um instante, onde que está o seu foco? Nos seus direitos ou nos seus deveres? Onde é que está o foco da igreja? Nos nossos direitos, nas promessas, ou no nosso chamado, ou no nosso trabalho, ou no nosso serviço? E eu não estou dizendo serviço para a igreja, não. Estou falando serviço para o mundo. Nós precisamos, você precisa da igreja sim, para ouvir o que você está ouvindo nessa noite, para ter comunhão com o irmão, para adorar a Deus juntos, para fazer, mas eu posso fazer tudo isso sozinho. Então vai e faça sozinho. Faça na sua casa você, o seu gato, o seu cachorro, faça um grande culto lá para Deus. Não é? A gente precisa, mas o nosso serviço não pode ser para a igreja. Eu, quando era menino na igreja, eu via, olha, nós éramos exortados, olha, não fica aí bordando as vestiduras dos santos. Gente que fica na igreja só bordando as vestiduras, não faz nada, não vai lá fora, não se envolve em nada, nada que tem que dar, nada que tem que cansar, nada que obrigue você a abrir mão de alguma coisa que você não quer abrir mão. O seu direito, é direito mesmo. Não é verdade? Eu não estou discordando de você descansar. Eu vou descansar essa semana. Eu nem sei se você vai autorizar. Mas se você não autorizar, também eu vou de qualquer jeito. Pronto. Você já viu a ovelha mandar no pastor? Bora, pastor. Nem sei como é que a ovelha vai falar com o pastor. Vai falar, não. Faz uma ovelha. Como é que a ovelha faz? Não sabe. Não. Então, eu estou dizendo para você que é claro que você precisa descansar. É claro. Mas a questão não é quando você bate, que é o seu direito. Não, é uma necessidade. Eu não digo que descansar é direito, é necessidade. Comer é necessidade. Não é verdade? Então, esse tempo que nós temos, abençoado no Brasil. Quanto tempo você é crente, hein, irmão? Maravilha. E aí? O que a gente tem feito nesses tempos de paz? As mudanças estão acontecendo com muita rapidez. Não podemos fechar os olhos para esta verdade. Há muitas famílias que não estão sabendo aproveitar o tempo de paz para construir elos fortes entre os membros. Muitos pensam que, por possuírem uma vida controlada, poderão vencer quaisquer adversários que se levantem contra a casa. Sim, quando um adversário se levanta contra a sua casa, aí você vai ser crentão. Aí você vai para tudo quanto é culto, para tudo quanto é reunião. Chama você para o churrasco, você não vai. Chama você para a vigília 3 da manhã, você vai. Mas você vai porque você está passando uma bagaça tremenda. Você vai porque o tempo de paz passou. Você não vai porque ama o Senhor. Você não vai porque quer estar na presença de Deus. É a necessidade que provoca na nossa vida.
enquanto você pode caminhar, andar, trabalhar, faça o seu melhor. Não deixe de buscar a presença de Deus nesse tempo, pois esse tempo pode mudar, esse tempo pode passar. A terceira e última atitude de Asa, e que eu e você devemos tomar, também é um pouco difícil, é de não confiar em nossos recursos, mesmo os nossos recursos sendo grandes. Então, presta atenção. Bom, ele aproveitou um tempo de paz, e ele se preparou, e ele prosperou, e eles equiparam as cidades. Foi Asa que fez o primeiro metrô. Depois você lê lá na Bíblia, ele construiu o primeiro metrô lá em Heresias, capítulo 4, versículo 2. Então, ele construiu, ele edificou cidade, ele caprichou, ele fez os jardins, ele pavimentou, ele caprichou, ele avançou, ele construiu. Foi uma maravilha o que ele fez. E pense só, quantas vezes essas coisas todas... E diz o texto que ele possuía um exército de 580 mil. 300 mil de Judá, 280 mil de Benjamim. Eram duas tribos. 580 mil. E não era Zé Bocó, não. Você prestou atenção na leitura? 580 homens treinados. Todos lutavam Krav Maga. Foi o exército de Asa que inventou o Krav Maga. Eles eram homens preparados para lutar, 580 mil. O problema não, sabe o que é, irmãos? A gente nunca acha que tão bem, tão fortalecido, tão prósperos, tão exército, tão poderoso, alguém se levanta com um exército de 1 milhão. 1 milhão. E quando você tem 580 mil soldados, e você acha que você está garantido para a paz, eis que você é surpreendido por um trem desse. Você é surpreendido por um inimigo que se levanta com 1 milhão, 300 carros de ferro. Equivale a dizer, eu não sei qual é o tanque mais moderno dos dias de hoje. Tem um carro de ferro, nem todos os exércitos tinham. A Bíblia não cita quantos asas tinha. Não cita se eles tinham 10. Aquele 1 milhão vinha com 300. Botava a cavalada lá, passava por cima de todo mundo. Né? E o Ben-Hur não estava lá para derrubar o cara, né? A gente vê no filme, o cara vem e tal. O gladiador, tal. O outro lá derruba o cara com um cavalo. O outro lá da machadinha mágica, que com a machadinha ele matou um forte todo lá, o patriota, enfim. Esse é o problema. Devemos tomar esse cuidado de não confiar nos nossos próprios recursos. Eu estou dizendo para você que isso não é muito simples, não. Porque a nossa tendência é fazer tudo isso para nos, em cima daquilo, ficar tranquilo. Eu ganhei já o meu primeiro 1 milhão. Agora eu já estou mais calmo. Pois é. E nem sempre é assim. Parece que você que tem 1 milhão está mais preparado para quem tem 50 mil. Para suportar uma intempérie, para suportar uma crise, uma dificuldade, passar sem muita... Parece que sim, mas pode ser que não. Há uma certa relatividade nisso. Com esse exército, Asa poderia descansar, pois 580 mil soldados preparados, dificilmente Asa teria problemas em suas guerras. Hoje, muitos se acham também preparados para enfrentar as guerras do dia a dia, porque imaginam ter recursos, bens, saúde para guerrear. Mas não podemos nos esquecer de que, enquanto estamos preparando o nosso exército, os nossos adversários estão fazendo o mesmo. Enquanto você está preparando, enquanto o Asa estava se preparando, e não havia WhatsApp e rede social, Asa já está com 1 milhão para mandar um espia lá, um penetra lá.
Veja, quem se levantou contra o Asa foi o etíope Zerá. O etíope Zerá. E ao ouvir que Zerá estava marchando contra ele, Asa ficou apavorado. Talvez se fosse um daqueles povos ali, não, vai lá. Mas Asa vem aí com 1 milhão. Ele ficou apavorado. Mesmo com 500 mil de soldados, ele percebeu que não poderia, então, medir forças com Zerá, o etíope. Eu pergunto, o que você faz quando o outro lado é mais forte do que você? O que você faz? Qual é o recurso que você tem, ou você não tem mais recurso nenhum? O que a gente faz? Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor. Ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Observa, então, que Asa reconhecia a sua fraqueza. A gente tem que ter cuidado, sabe, com certos modismos, eu diria, que tomam conta, jargões que tomam conta da nossa linguagem, do nosso crentez. Não, eu posso, eu sou, eu vou. Complexo de General João Figueiredo, eu prendo e arrebento. Eu dou conta. Cuidado. Não, parece que a pessoa crê em Deus, parece que a pessoa dá um testemunho de fé, tal. Pode ser que sim, pode ser que não seja um testemunho de fé. Pode ser que seja apenas um pensamento positivo nos seus poucos recursos. Poucos diante daquela necessidade. E eu penso que por mais que a gente tenha recursos, estamos sempre sujeitos a ter situações onde a adversidade é maior do que os nossos recursos. Então, Asa reconhecia a sua fraqueza, mesmo tendo um grande exército. Mesmo tendo um grande exército. Quando as tempestades atingem uma vida que está em paz com Deus, elas são controladas e acalmadas pelo Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos que vem e diz: fica tranquilo, porque eu sou o Alfa e o Ômega, porque eu estou com você aqui, fica tranquilo. Como eu disse semana passada, eu tenho dito isso, né? Vou lá no hospital, vou lá visitar uma pessoa, eu chego para a pessoa e falo assim: querido, está tudo bem. Às vezes eu acho que a pessoa pega meu recado, tem hora que eu acho que ela não pega. Eu acho que ela pensa, você sabe que eu leio a mente, né? Não sei se tem alguém visitando a nossa igreja, fica tranquilo que isso é só uma colocação espiritual. Mas eu olho para a pessoa e ela diz assim: para o senhor que está em pé é fácil. Né? Pessoa que não está deitada é fácil dizer que está tudo bem, mas eu quero dizer sobre que Deus está presente, que Deus está controlando, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Acabou, está na mão de Deus. Se Deus quiser, Ele quis, Ele vai fazer. Se não quiser também, não vai fazer. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se não quiser, nós vamos morrer torrados na fornalha. Não tem problema. Né? A paz no coração, a certeza, a convicção do Deus que a gente serve, do Deus que a gente, para quem a gente trabalha, o Deus que a gente serve, o Deus que é o Deus da nossa vida. A história de Asa mostra que atitudes corretas sempre nos levam a conquistar vitórias tidas como impossíveis. Parece que somos uma sociedade, um tempo, uma comunidade que quer só palavras de efeito. Presta atenção, atitudes corretas é que nos levam a conquistar as vitórias tidas como impossíveis. Matematicamente não dá, você não pode, não dá. 500 mil não dá para vencer 1 milhão, e não dá, e mesmo porque eles têm 300 carros, só 300 carros só vão passar assim, vão matar 200 mil numa carreada. Mas nós temos que aprender isso. Não, tal, um ataque que a gente sofre, aí você vai levantar a mão e dizer: as portas do inferno vão prevalecer. Essa não é uma palavra para você dizer, essa é uma palavra que Deus disse. Essa é uma palavra que está na mão dEle, está na ação de Deus. Deus não recebe ordens. Não sei o que você acha dessa notícia, se é uma boa notícia para você,
ou se não é. Deus, Ele é o Senhor. E Ele notifica a todo mundo que trema e que reconheça a sua glória, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará, diante do nome, não é diante da pessoa de Jesus, não. Tamanha autoridade no nome de Jesus. E por que você quer outra coisa? Por que você precisa de outra coisa? Você imagina que alguma coisa mais tem autoridade que o nome de Jesus? Você pensa o quê? Tem mais o quê para você? O que você pode usar? Tem uns absurdos aí que a gente ouve na televisão, na mídia, né? Enfim, o Senhor, versículo 12, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Então, não foram os 580 mil de Asa que venceram os etíopes. Foi o Senhor quem garantiu aquela vitória. As suas lutas não podem ser vencidas com os recursos que você dispõe. Talvez alguns de nós aqui já temos essa experiência. A despeito da nossa boa vontade, do nosso esforço, da aplicação de todos os recursos, nós ainda estamos atrás, ainda não conseguimos chegar, ainda não conseguimos passar o bloqueio, estamos mais cansados. Sem o envolvimento de Deus na sua vida, você corre o risco de amargar grandes derrotas. Então aprenda a tomar decisões, atitudes, sempre dentro da vontade de Deus. Busque essa purificação da sua vida, a faz da sua vida, tome iniciativa, construa, enquanto você está vivendo um tempo de paz, de tranquilidade, mas não confie em seus recursos, por mais abundantes que eles sejam. A atitude correta é de confiar em Deus e de entregar o nosso caminho a Ele. Vou pedir que você, se quiser, curve a sua cabeça, feche os olhos.